Qual a relação entre recurso adesivo, preclusão lógica e psicologia? Meus amigos, sejam todos bem-vindos, aqui é o canal do MG Civilista. Estou trazendo esse tema para tratar com vocês a partir de uma decisão do STJ, certo? Desse ano de 2023, que eu considero bem importante, né? Para quem trabalha na área, né? Na área jurídica, advogado, ou mesmo para você que é concurseiro, né? Que tem que estar sempre a par aí da atualização jurisprudencial e também, né, dos conceitos mais importantes e características dos instrumentos processuais, como é o recurso adesivo. Para muitos, inclusive, o recurso adesivo ele não é tão conhecido, né, porque ele passa muitas vezes a não ser tão utilizado na prática, né, na verdade. Como ele se trata de um recurso subordinado ao outro, muitas vezes a existência do próprio recurso principal, ela acaba ali ofuscando, né, a existência do recurso adesivo. Mas vejam, ele tem sim sua importância como forma de interposição recursal. Ele não é um recurso propriamente dito, mas é uma forma de interposição recursal muito interessante, né, que se aplica ali nos casos onde as sentenças e os julgamentos são de parcial procedência. Isso porque nos julgamentos de parcial procedência, ambas as partes acabam sendo vencidas em algum aspecto do que foi decidido, né? Então elas têm que decidir entre aceitar, né, se conformar com o que foi decidido, ou, né, de certa forma, ir buscar, né, através do seu recurso lá, a questão da reversibilidade, né, do que foi decidido, para que ela possa se sair vencedora na decisão em todos os aspectos, né, integralmente vencedora. Ocorre que, quando eu falo de psicologia, a gente tem que entender que uma parte que é vencida no processo apenas parcialmente, ou seja, ela venceu em parte, né, e perdeu na outra, ela tem que fazer um raciocínio, uma atividade, um exercício psicológico para entender os prós e contras de entrar com o recurso, né? Inclusive de aceitar o que foi decidido a partir da fundamentação da decisão, que realmente é o que vale ali para fins de sua conformação ou não quanto ao que foi decidido, né? Se você vê que há brecha sim para recorrer, naturalmente, né, o advogado, né, que está na defesa dos seus interesses, ele vai sim buscar, né, recorrer, né, para que seu direito seja preservado na sua totalidade. Ocorre que nem sempre é assim, às vezes você vai acabar perdendo em parcela ali do que foi pedido, e isso naturalmente não se trata de algo tão desfavorável, considerando o contexto geral. Então, trata sim de um exercício psicológico. Ocorre que a lei, a legislação processual desde 73 e também na nova legislação processual de 2015, criou um mecanismo chamado de recurso adesivo para afetar exatamente esse exercício psicológico na cabeça, né, dos litigantes, né? A partir de uma sentença de parcial procedência, o ideal para o direito é que as partes elas aceitem, elas se conformem com o que foi decidido e aguardem o trânsito em julgado da decisão, né? Foi dado ali parcialmente favorável, né, a um e parcialmente favorável para o outro, dado ali os aspectos do que foi decidido, então caberia sim que as partes esperassem, né, que aquela decisão transitasse em julgado. Ocorre que nem sempre é assim, as partes elas têm o direito ao duplo grau de jurisdição, né, um direito fundamental, inclusive implícito, né, na Constituição Federal de 88, e os recursos estão previstos, né, no Código de Processo Civil, inclusive o recurso de apelação. Então tem o direito sim de adentrar, né, de interpor o recurso de apelação independente, né, para poder rediscutir a matéria, devolver ao tribunal ali a rediscussão dos pontos onde eu entendo que o juiz singular não foi muito bem no momento de decidir. Ocorre que caso eu não o faça, né, não entre como recurso independente de apelação, eu terei sim outra oportunidade de o fazer. Isso vai acontecer a partir do momento em que a parte adversa, que não se conformou com a decisão, né, ela vai recorrer, né, ela vai fazer ali utilização do seu recurso de apelação e eu vou ter a possibilidade de tanto me defender em relação aos argumentos do recurso, do que foi levantado lá, quanto, né, suscitar uma nova discussão em relação àquilo em que eu fui vencido, né, trazendo sim à lume uma nova discussão quanto ao tema, né, e que vai ser levado também ao tribunal através do recurso adesivo. Vejam, por uma questão histórica, antes da questão do recurso adesivo em si, muitas vezes uma parte, numa sentença de parcial procedência, ela se dava vencida, né, naquela parte mínima, naquela parcela da sentença, e aguardava até o último dia quase que do prazo para poder recorrer, enquanto a outra parte, psicologicamente, estava ali apenas aguardando, né, o trânsito em julgado e já imaginando que a outra parte, pelo decorrer do tempo, também estava conformada com o que foi decidido. Ocorre que nem sempre isso acontecia, faltando ali cerca de um dia, né, próximo ali na véspera, né, da extinção do prazo, da preclusão, do prazo recursal, a parte entrava com o seu recurso de apelação, quanto à parte que ela foi vencida, né, o seu adversário assim fazia. E você teria o direito de apresentar suas contrarrazões ao recurso. Você iria, como eu já falei, combater o que estava colocado no recurso. Você não iria rediscutir a sua própria questão onde você foi vencido. De certa forma, isso se tornava injusto,
Porque por mais que eu ainda estivesse dentro do prazo, muitas vezes eu tinha 1 dia, 2, 3 dias para apresentar o meu recurso propriamente dito. Isso eu estou falando na inexistência do recurso adesivo. Então isso trazia uma desproporção muitas vezes, ou pelo menos uma má-fé, né? Uma deslealdade processual que gerava, sim, né, algum tipo de injustiça. Por isso a existência, né, a inserção aí do recurso adesivo desde o Código 73 acabou por excluir, né, e tornar mais paritária a questão aí da existência, né, de uma decisão parcial de procedência, né, onde ambos são vencedores e vencidos, e a necessidade de se conformar com essa decisão. Sob pena de não fazer, de não se conformar, você abrir a possibilidade para que a outra parte também recorra daquela decisão. Isso, então, é o exercício psicológico no que diz respeito aos prós e contras, ao risco-retorno de você adentrar ali com o seu recurso de apelação e ver a outra parte entrando com recurso adesivo. O que foi decidido pelo STJ, basicamente, foi o seguinte: eu tenho meu prazo próprio para interposição do meu recurso de apelação, né? E necessariamente eu posso renunciar, como a qualquer outro direito, né, que seja dispositivo, eu poderei sim renunciar, né? Então eu posso renunciar ao direito de recorrer, não apresentarei apelação. Nasce daí, portanto, né, a partir do momento em que eu passo a querer exercer uma conduta contraditória com, né, esse exercício praticado, a preclusão lógica, né, que são duas condutas, uma contrária à anterior. Eu pratiquei um ato e vou praticar algo contrário àquilo, né, não há lógica nisso. Então, juridicamente nós chamamos de preclusão lógica. Então, se a parte renuncia ao recurso, ela não pode vir após e querer recorrer. Ocorre que a hipótese tratada no caso do STJ foi que a parte renunciou expressamente seu direito de recorrer e apresentar sua apelação e unicamente. Porém, alguns dias depois, né, diante da apresentação de um recurso de apelação pela parte contrária, ela foi intimada para apresentar contra-razões. E diante disso, ela esteve naquela situação. Já que ela apresentou, eu me conformei, mas já que ela apresentou a apelação, né, tendo sido vencida apenas parcialmente, e eu também, irei entrar então com o meu recurso adesivo. A questão chegou ao Tribunal de Justiça do Paraná, e o Tribunal de Justiça do Paraná disse: não, você desistiu do seu recurso, do seu direito de recorrer. Então, nasce daí a preclusão lógica que irá afetar também o seu direito a entrar com recurso adesivo. A partir disso, pessoal, o STJ teve que decidir. E aí? Será que a expressa renúncia ao direito de recorrer, de apresentar apelação, automaticamente também acaba excluindo a possibilidade de entrar com um recurso adesivo que iria ser exercitável posteriormente, se, né, e caso a outra parte entrasse com um recurso de apelação? A resposta do STJ foi que é cabível sim, né? Não há que se tolher esse direito a apresentar o recurso adesivo, tendo em vista exatamente isso. Ele só nasce, aquela pretensão ao recurso, à forma de interposição recursal, que é o recurso adesivo subordinado, só nasce a partir do momento em que a parte, ela sabe, ela é cientificada, intimada, de que a outra apresentou o recurso de apelação. Até então ela não tinha sequer, né, a possibilidade de entrar com recurso adesivo, porque ele necessita-se de um instrumento ao qual ele vai aderir, que é o recurso de apelação da parte contrária. Então a STJ entendeu sim. Não houve aí um instrumento processual, instrumento de composição ali entre as partes, no que diz respeito, né, a um negócio processual, no que diz respeito à questão da recorribilidade, né, e muito menos qualquer ressalva, né, que deixasse claro ali que ela não, que estaria abrangendo o recurso adesivo. Ela expressamente renunciou ao direito de recorrer, né, em relação à sua apelação. Então a STJ concordou, né, com o recurso especial, que essa parte teve que entrar, né, para dizer que ela tinha sim o seu direito incólume, né, de adentrar, de interpor o seu recurso adesivo, pois em relação a ele não tinha havido ainda a renúncia, inclusive porque era um recurso que se daria em um momento posterior, né? O surgimento, né, da pretensão se deu posteriormente, só se tornou exercitável após a apelação da parte contrária. Então, nós vemos que no aspecto psicológico, isso mexe muito com a ideia do recurso adesivo, é exatamente essa, fazer com que as partes elas se conformem com a decisão que foi parcialmente procedente, porque a partir do momento que você interpõe um recurso para rever toda a questão que você foi vencido, a outra parte ela também poderá fazê-lo, inclusive ela tem um prazo total lá, né, no caso de 15 dias, para apresentar todo o seu recurso, né? Não se trata mais do que acontecia antes, né, da pessoa entrar no último dia e ali deixar a outra pessoa às pressas para ver se conseguir entrar com recurso em relação à sua parte que foi vencida. Essa é a questão ali, um pouco histórica também por trás do recurso adesivo. Meus amigos, então basicamente é isso, a decisão da STJ foi essa, né? A preclusão lógica aí ela não existiria, porque exatamente a conduta de entrar com recurso adesivo, que foi um direito autônomo, né, exercitável apenas em momento posterior, não teria um nexo causal, uma vinculação própria com a renúncia que foi dada apenas à apelação. Então, a partir disso, não haveria que se falar aí preclusão lógica do direito de recorrer, dada a questão da recorribilidade própria do recurso adesivo, das suas características que são independentes da apelação. Claro que o recurso adesivo ele encontra-se sujeito, né, na dependência do recurso de apelação da outra parte. Se a outra parte, se o recurso dela foi inadmissível, por exemplo, não há que ser
conhecido o recurso adesivo. Ele tem também essa característica, né? Isso acaba não dando uma autonomia própria para ele. Mas em relação ao momento de ser exercido, a pretensão de ser exercido, e aí o direito autônomo de você escolher ou não se vai recorrer, ele só surge naquele momento posteriormente, né, quando você sabe que a outra parte apelou. Então, por isso que não haveria essa relação de prejudicialidade, né, a ensejar, né, a extinção, a preclusão do direito de apresentar o recurso adesivo. Meus amigos, então é isso, falando um pouco sobre psicologia, né, dos litigantes, um pouco sobre preclusão lógica e dando algumas características aqui, relembrando um pouco para quem já tinha até esquecido um pouco do recurso adesivo. É isso que eu queria falar com vocês hoje. Obrigado pela atenção de todos e até um próximo momento.